Olá a todos, sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Europa, Democracia e Liberdade. O meu nome é Ricardo Cataluna e esta é uma iniciativa do Europe Direct Baixo Alentejo, Centro de Informação Europeia que está sediado em Mértola, na Associação de Defesa do Património de Mértola. Recordamos que o podcast Europa, Democracia e Liberdade se debruça sobre três temas: as eleições europeias, que se realizaram a 9 de junho de 2024, o 40º aniversário da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal e Espanha à então CEE e também os 50 anos do 25 de Abril. E será exatamente sobre este tema que vamos falar hoje. Voltamos ao ponto de partida. O primeiro episódio do nosso podcast foi gravado exatamente neste espaço, na Biblioteca Municipal de Ferreira do Alentejo, com a Inês Silva, que foi aluna do Summer Camp e é uma figura já muito notável ao nível dos assuntos europeus em Portugal. E voltamos então aqui a este local para falar com uma excelente convidada, que passo desde já a apresentar. É a doutora Maria João Pina, que é chefe de Divisão da Cultura da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e é também doutoranda de História Contemporânea na Universidade de Évora e dedica-se à investigação, conservação e divulgação do património deste concelho. Doutora Maria João, muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, é um prazer. Um prazer é todo nosso. Nós, quando sabemos desta exposição, achámos muito curioso, porque normalmente o ponto de vista sobre o 25 de Abril é muito nacional, é muito nosso, é tentar perceber o que é que conseguimos cumprir com Abril, mas eu sei que vocês tiveram aqui uma exposição em Ferreira, que era o 25 de Abril sob o olhar da União Europeia, que faz aqui um bocadinho o caminho inverso, digamos assim. Então, eu se calhar começava por lhe perguntar se nos poderia explicar no que é que consistiu esta exposição, o 25 de Abril, sobre o olhar da União Europeia. Sim, de facto é verdade. Por norma, nós costumamos organizar ou temos geralmente exposições ou que retratam a realidade local a quando, ou mesmo durante a Revolução de Abril, ou mesmo a nível nacional. No ano passado, no ano transato, a coisa foi ligeiramente diferente e se calhar até mais enriquecedora ainda, digo eu. Como é que tudo surgiu? Se calhar antes de eu dizer no que é que consistia propriamente a exposição, se calhar fazia aqui, arruava um bocadinho e contextualizava. Por isso, não foi propriamente uma ideia nossa, mas que nós acolhemos sob proposta do senhor embaixador Dr. Serge, embaixador da Bélgica, na altura embaixador da Bélgica, não é? Que quando vem no âmbito de um outro evento que é o Terras Sem Sombra, por isso que se realizou antes, visitou o nosso museu e acaba por nos oferecer até uma tela do seu espólio pessoal, um Ecce Homo, que nós guardamos no Núcleo de Arte Sacra, com muito gosto, e com base nisto, e com base numa conversa, ele transmite-me que tinham organizado, para assinalar os 50 anos da comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, tinham organizado a Bélgica, durante a sua presidência do Conselho Europeu, tinham organizado uma exposição com a visão, ou as imagens, por assim dizer, que aquelas 21 embaixadas tinham, não é? Sobre o 25 de Abril, sobre a Revolução de Abril em Portugal. Eu achei extremamente interessante, até porque isso tinha sido, ou vem um pouco complementar aquilo que foi o meu trabalho da tese de mestrado, não é? Que era as imagens de Portugal entre as décadas de 1936 a 76, e com base nessa conversa surgiu isto, então o Sr. Embaixador teve a delicadeza de dizer que adoraria desgarrar a exposição que se foi apresentada em Lisboa para Ferreira do Alentejo e para o museu. E nós obviamente que aceitámos. E então a exposição foi aqui então montada e foi inaugurada exatamente próximo da data que agora também se volta a aproximar, que é já amanhã, a partir de amanhã. E a exposição consiste no quê? Para além de uma instalação artística, que é um cravo desenvolvido por uma artista convidada, que eu agora, lamentavelmente, não me recordo o nome, mas que é uma peça com alguma beleza, que é o painel de abertura. Depois, todos os outros painéis são o quê? São recortes de documentos oficiais das embaixadas,
na altura em que eclode exatamente a Revolução de Abril. São documentos, todos eles inéditos, nunca foram explorados, mas que estavam nas embaixadas, e então o Sr. Embaixador Sérgio pede a uma série de embaixadas, às 21 embaixadas, e todos eles recolhem essa documentação em que recebem informações a dizer que está a eclodir uma revolução em Portugal e também vêm, em alguns casos, também a dar assim alguma opinião sobre o que é que se está a passar. São documentos e depois também é complementada com documentos, com jornais, publicados nesses mesmos países. Por isso eles compilaram aquilo tudo e fizeram uma exposição com base nesses documentos, que é uma exposição muitíssimo interessante, não é? De como é que Portugal é visto a partir destas 21 embaixadas. Por isso são as visões que se têm do exterior sobre uma revolução que é interna, não é? Que é nacional, que é de Portugal. Sem dúvida. Não, e apesar de ser uma revolução nacional, mas também desempenhou um papel crucial na formação do relacionamento de Portugal com os outros países, neste caso também com a União Europeia. Eu perguntava, nós não vimos a exposição, lamentavelmente, sim. Uma grande falha nossa, mas queria perguntar se houve da exposição algum elemento, algum recorte ou alguma informação que tenha chamado particularmente a atenção. Por exemplo, nós temos noção de que em Espanha a Revolução foi vivida, se calhar, de uma forma muito mais próxima, não só devido à proximidade geográfica, mas também pelo facto de Espanha, na altura, ser uma ditadura, e, aliás, Franco cairia meses mais tarde. Houve algo que tenha chamado a atenção, que tenha achado curioso e que nós não tínhamos tido noção enquanto portugueses, sobre a forma como olhavam para nós e para a Revolução? É assim, eles, de facto, eu achei curioso, por isso, geralmente nas exposições que eu tenho visto ao longo destes já bastantes anos, sobre o 25 de Abril, ou mesmo aquelas que nós organizamos, nós pomos muitas imagens dos soldados e dos cravos, não é? E foi curioso perceber que a determinado momento coincide um pouco aquela visão, por isso eles acentuam muito o caso da Revolução Pacífica, sim, sem sangue, e usam muito essa imagem, que é uma imagem que nós também utilizamos, não é? Do cravo e do soldado. E isso, penso que existe aqui uma sintonia entre... É a mesma posição, apesar de serem visões do exterior, mas eles enfatizam muito isso. Isso é constante ao longo da exposição. Sim. E são esses documentos que todos eles falam uma revolução pacífica. É muito acentuado, sejam quais forem os documentos, eles falam muito sobre isso. Até parece quase uma contradição nos termos, não é? Uma revolução pacífica. É verdade, sim. É verdade. É uma coisa muito portuguesa. É uma coisa muito portuguesa, mas que eles assimilam e distinguem relativamente a outro tipo de revoluções. Acho que foi algo que os surpreende. Por isso, a ditadura portuguesa já tinha sido, por alguns países, também vista de uma forma também muito sui generis, não é? Mas aí eram mais os ditatoriais, não é? Que queriam dizer que não era uma ditadura, ou que estavam muito arraigados com a visão de Salazar, a dizer que em Portugal não havia uma ditadura, que era um caso distinto da Alemanha ou da Itália, que não era, de facto, não é? Mas aqui também achei curioso esta observação, estas imagens que eles selecionam e estas observações que eles colocam nos documentos. Achei engraçado, por acaso, achei curioso. Muito curioso. Como a doutora disse, nós estamos a gravar, nem curiosamente, no dia 23, há muito, parece dos 50 anos de 25 de Abril. E disse-me que a exposição vai agora, dia 25, para... Vai inaugurar, por isso, Castelo de Vide. Depois fica a saber que a exposição esteve aqui em Ferreira, no museu, e contacta-nos. E depois eu, obviamente, dou o contacto da Embaixada, porque a exposição não é nossa, não é? Para receberem a exposição. E então vão inaugurar agora também, dia 25 de Abril, essa exposição em Castelo de Vide. Muito bem. Muito interessante. Também me perguntava, tendo em conta a exposição e tendo em conta todas as atividades que tiveram aqui no Conselho, se considera que a exposição ajudou a comunidade local a perceber melhor o que foi o 25 de Abril, não só como um marco nacional, mas também como algo que teve um impacto internacional?
Sim, eu acho que as pessoas se aperceberam que, através da exposição, era inegável não se aperceber disso, que é qual é o impacto que teve no exterior, e foi um impacto grande, não é? Que se conseguia perceber ao longo da multiplicidade de documentos, que são bastantes, não é? Quer os oficiais, quer depois os que são publicados pelos mídia. Eu acho que isso a comunidade conseguiu perceber. E se calhar nunca se tinha debruçado muito sobre essas questões, não é? Tem-se mais focado sobre a Revolução do 25 de Abril, é mais focado o impacto a nível nacional, como é que foi vivido, ou mesmo a nível local, não é? E aqui é inegável, toda a gente que visitou ficou a perceber, e se calhar apercebeu-se de algumas coisas que se calhar ainda nunca tinha pensado. Mas também ajudou muito o ciclo de conferências que nós organizámos a nível da Universidade Popular, por isso que é um equipamento cultural que acompanha também muito a programação do museu, porque eles estão sempre em rede, e lembro-me na altura que nós convidámos o Pacheco Pereira para vir falar sobre a ideia da Europa, e então a análise que ele faz foi fundamental, não é? Até para consolidar aquilo que estava na exposição, não é? Por isso ele dá-nos uma ideia genérica de como é que a Europa é constituída, das movimentações, não é? Até à atual Europa, não é? E isso foi importante, obviamente. E incontornável também a adesão de Portugal à antiga União Europeia. Exatamente. Por isso, eu acho que isso ainda cimentou mais a ideia e permitiu à população local perceber exatamente qual é que é o impacto que esta revolução teve posterior, porque acho que isso era algo que se calhar muitas das pessoas não tinham conhecimento, e é normal, não é? Estamos a falar, mais uma vez, de documentos que são inéditos, não é? Sem dúvida. E como tal... E é um ponto de vista muito particular, que é um ponto de vista de diplomatas, não é? Torna a coisa ainda mais peculiar, não é? Exatamente, muito interessante. Doutora, com base na experiência do Ferreira, considera que as comemorações associadas aos 50 anos do 25 de Abril incentivaram a sociedade portuguesa a falar mais sobre estes assuntos, não só sobre a Revolução, mas também sobre a integração europeia? Porque muita gente fala que é um bocado difícil falar em democratização sem falar em europeização, ou seja, são basicamente duas estradas paralelas, digamos assim. Qual é a sua impressão sobre isto? Sim, eu acho que foi fundamental. A Revolução de 25 de Abril permitiu depois dar um passo fundamental, que foi exatamente a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, não é? E sem isso, acho que isso não tinha acontecido, certamente, não é? E sem a intervenção depois, mais tarde, também do grande europeísta que foi Mário Soares, não é? Sim. Curiosamente, depois fizemos uma exposição e também falámos sobre essa situação, sobre a vida do Mário Soares e a sua intervenção, que foi decisiva, não é? Para a integração de Portugal na Comunidade Económica Europeia, como era designada inicialmente. Eu acho que sim, que são um face da mesma moeda. Uma coisa não poderia ter acontecido sem a outra ter previamente ter acontecido em Portugal. Muito bem, muito interessante. Perguntava-lhe também, sabemos que o município irá publicar um estudo que reunirá todos os documentos reunidos pelas 21 embaixadas, parece ser muito interessante também. Não sei se consegue partilhar connosco alguns detalhes, algumas conclusões desse trabalho? Sim, então isto foi mais um desafio do Sr. Embaixador da Bélgica, o Dr. Sérgio. Na altura estávamos a falar e eu, por acaso, falei do meu trabalho de mestrado, que já tem alguns anos, e que fala exatamente, retrata esta questão da visão de Portugal do exterior, não é? Como é que os outros países nos veem a nós? E, ao fim e ao cabo, esta exposição sobre o 25 de Abril é a mesma situação. É como é que os outros nos veem a nós, Portugal, designadamente através da Revolução de Abril. Então, com base nisso, eu fui desafiada para fazer um estudo onde vão ser compilados todos estes documentos que eles reuniram, não é? Com alguns textos que vão contextualizar, não é? Contextualizar esta situação para se fazer esta publicação, não é? Que tem aqui a visão, não são nem de 2, nem de 3, mas são de 21 países diferentes, não é? Ficou aqui o desafio que eu agarrei e que espero honrar muito em breve. Não posso faltar à minha palavra.
e que vai contar, obviamente com alguns textos de entrada, nomeadamente do Dr. Serge, do ex-embaixador da Bélgica, que foi exatamente a pessoa que pensou este projeto e que desafiou as outras embaixadas radicadas aqui em Portugal para fazer este trabalho, não é? Por isso terá um texto, obviamente, dele, que é o mentor do projeto, e quais são os objetivos quando pensou em fazer isto, do senhor embaixador da Bélgica em funções, atualmente, também do Presidente da Câmara, e depois os outros textos serão meus, não é? Fazer um pouco esta interpretação, não é? De como é que nós somos vistos do exterior, que é uma coisa muito curiosa. Deu-me bastante gosto em fazê-lo entre 36 e 76, mais no caso da ditadura, exatamente antes da Revolução de Abril, 74. Agora será na continuação, será noutro contexto, em contexto de liberdade, como é que somos vistos, não é? Como é que Portugal é visto nestes 21 países. Ok, então será o período seguinte, É não o período seguinte, é o complemento. Exatamente. Então aí dá-me a deixa ideal para colocar uma questão que já colocámos aos outros convidados. Uma citação diz que Abril dirigiu Portugal para a Europa e a Europa consolidou os ideais de Abril. E eu perguntava-lhe, presumo já sei a resposta, mas se pudesse comentar esta frase, se concorda ou não, e se quer dizer algum comentário sobre esta citação. Sim, concordo, obviamente. Por isso, os ideais de Abril são efetivamente consolidados exatamente pelas políticas europeias que depois são de quebrar barreiras, criar uma unidade entre países, democratizar uma série de circunstâncias, de leis, e Abril veicula um pouco isto, não é? Veicula um pouco isto, por isso está em sintonia com aquilo que é a Revolução de Abril. Eu concordo perfeitamente. Muito bem. Doutora Maria João, para terminar, lançava-lhe aqui um desafio, tendo em conta que nós estamos quase a viver os 50 anos de 25 de Abril e também dentro de poucas semanas vai celebrar o Dia da Europa, são datas aqui muito próximas. Não sei se queria deixar alguma reflexão final, algum convite às pessoas para comemorar esta data, ou sobre o impacto do 25 de Abril e da entrada europeia, de Portugal na União Europeia nas nossas vidas. De facto, Abril dirigiu Portugal para a Europa e vice-versa também, mas não sei se queria lançar algum apelo às pessoas para se calhar terem mais consciência sobre este tipo de vivências e de experiências que moldam aquilo que nós somos hoje. Pronto, obviamente que a Revolução de Abril moldou completamente aquilo que são a sociedade portuguesa de hoje, não é? Aquilo que eu gostava de deixar aqui ficar patente é que é um pouco desconhecido dos nossos atuais jovens, porque eles não viveram isto, eles não conseguem compreender cabalmente o que é o 25 de Abril, e eu sei o que é que estou a dizer. Tenho uma filha adolescente, e eles às vezes pensam, quando nós falamos que havia censura, o lápis azul, eles pensam que nós estamos a fazer uma caricatura, não é? Os tempos de ditadura parecem muito longínquos e aquilo que a Revolução de Abril trouxe e o que significou para uma geração, nomeadamente a geração, olha, há pouco falei do grande europeísta, o Mário Soares, tinha um significado que se foi diluindo ao longo destes anos. Eu acho que estas novas gerações não conseguem efetivamente compreender o quanto é importante a Revolução de Abril para aquilo que nós temos hoje, para aquilo que nós somos hoje, e que nos abre portas não só para sermos uma democracia, para vivermos em liberdade, mas o que é que significa isto, viver em liberdade, não é? Não é abusar, não é fazer tudo aquilo que nos dá na cabeça. Acho que estamos um pouco desviados também do que é que significa viver em liberdade, não é? Isto também merecia um estudo, não é? Mas também termos a noção que, para além de sermos portugueses, também somos cidadãos europeus, não é? E isso é algo que nós não podemos, pura e simplesmente, ignorar, não é? Nós temos a nossa nacionalidade, mas fazemos parte de uma comunidade bastante mais alargada, não é? E hoje em dia, quando falarmos, sou português, mas sou europeu também. Há que ter esta noção.
Exatamente, muito bem. Bem, acho que terminamos da forma era impossível. Doutora Maria João, muito obrigado pela sua disponibilidade, foi um gosto e felicitar também a Câmara de Ferreira por todas estas iniciativas que são muito úteis, que enriquecem o Conselho e também todo o Baixo Alentejo. Muito obrigado, então. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Bem, assim terminamos mais um episódio do podcast Europa, Democracia e Liberdade, pela primeira vez em formato podcast e também em videocast. Queremos deixar o nosso agradecimento à Câmara Municipal de Ferreira, ao técnico, que eu não me recordo o nome, mas pode dizer o nome, porque nós somos muito profissionais, ao Nelson. Obrigado, Nelson, por todo o apoio para a prossecução deste episódio, que ficará disponível no Spotify e também no canal de YouTube do Europa Direct Baixo Alentejo. Já sabem, podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook e no Twitter e também estamos no Instagram. Prometemos que ao longo dos próximos dias haverá novidades, sobretudo relativamente às celebrações do Dia da Europa. Maio é o mês da Europa e haverá muitos motivos de interesse para continuar a acompanhar-nos. E só me resta agradecer-vos e não se esquecerem de deixar o like se estão a ver no YouTube e de subscreverem se estão a ver também no Spotify. Um grande abraço para todos e saudações europeias. Muito obrigado.